Olá pessoal, como vocês estão? Nós esperamos que todos estejam bem. Hoje é o nosso mais um encontro com cidadania e para a temática de hoje, para a gente conversar, a gente tem como assunto Olimpíadas, mas num sentido muito mais amplo. As Olimpíadas encerraram e o que ficou então de legado? O que ficou de ensinamento? O que os Jogos Olímpicos têm para nos ensinar no que se refere ao empreendedorismo, no que se refere ao mundo corporativo, como também na nossa vida particular e como reflexo social? Nós vamos entendendo, conhecendo mais a nossa sociedade, os seus pensamentos e tudo através de muitas coisas que nós fomos presenciando, vivenciando, né, no que se refere às Olimpíadas. Um dos pontos principais que a gente vai ver no decorrer agora desses próximos slides é no que se refere, inclusive, à saúde mental. A gente aproveita um pouquinho de tudo. Encerramento das Olimpíadas, o dia 5 de agosto, que é considerado o Dia da Saúde. Nós temos também que o mês de agosto é considerado o mês da psiquiatria, ou seja, um conjunto de fatores para nos lembrar que saúde mental importa e que ela tem que ser valorizada. Não é somente porque estamos vivendo tempos pandêmicos, mas no geral, seja no esporte, na nossa vida, a importância de nós cuidarmos da nossa mente. Mente sã, corpo sã. Bom, a gente vai conhecendo a partir de agora algumas informações, alguns bastidores, né, no que se refere das Olimpíadas, que vale muito a pena a gente conversar. Por exemplo, não sei se vocês sabiam que as atletas olímpicas, as que estavam amamentando, no início o Comitê Olímpico colocou uma condição mais ou menos assim: ou você escolhe ser atleta ou você escolhe ser mãe. E aí, através de um engajamento entre elas, e o que é bonito, que é assim, o esporte ele nivela, o esporte ele une, o esporte ele traz inúmeros benefícios. E não importa qual nacionalidade dessas mães, todas se juntaram no engajamento e se fortaleceram e conseguiram reverter a situação. E aí o Comitê Olímpico, ele fez uma comunicação falando que então está permitido, né? Está liberado que as atletas amamentem e que elas podem levar também para as acomodações o parceiro ou alguma pessoa que as auxilie. Isso é uma conquista, o que até então não era permitido. E é uma conquista das mais. Bom, aqui nós temos a nossa Rebeca Andrade, né, de 22 anos, onde ela se destacou, ela se consagrou como a maior atleta brasileira da ginástica artística. E assim, uma série de lições, ela deu algumas entrevistas onde ela fala que desde o início ela escutava: ah, mas você nunca vai chegar onde você quer, o que a ginástica olímpica vai trazer para você? Ela falava que ouvia sobre a mãe dela. Ela conta, né, que ela é filha de uma empregada doméstica e que desde o início ela sempre escutou que ela e os irmãos e a mãe nunca iam chegar a lugar nenhum, que não tinham que acreditar nos sonhos. Aí a gente vê a importância de um projeto social. Ela veio de um projeto social aqui pertinho, aqui de Guarulhos, né? Então essas iniciativas, e quando a gente tem dedicação, quando a gente tem foco, daí o ensinamento que o esporte, ali como para a vida, nos traz inúmeras lições, né? No próximo slide a gente vai ver que uma das disciplinas que está sendo também muito estudada é sobre o esporte. É sobre como marketing esportivo ou então como no mundo corporativo. Aqui é uma fala do Marcelo Palaia, que é especialista em marketing esportivo e professor na área pela ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele diz o seguinte: sempre em qualquer momento o esporte consegue nos mostrar os caminhos para seguirmos em nossas vidas profissionais e pessoais. Fica a dica. Então, assim, através de inúmeros nomes, a questão aqui hoje não é nós falarmos sobre nomear os nossos medalhistas. Não é essa a questão, mas trazer toda uma questão social e o que eles nos trazem de ensinamento. A gente pode falar de inúmeros nomes, da Raíssa, do Isaquias, inúmeros, tá? Mas o importante, o que cada um deles nos trouxe? Os que foram medalhistas e os que não conseguiram chegar até a terceira colocação, mas que trouxeram através de toda a sua trajetória, a sua preparação até chegar àquele momento das Olimpíadas,
os jogos que acontecem a cada 4 anos, mas o importante, às vezes, não é somente o objetivo final, mas quem você vai se tornando no decorrer do caminho. Então, o que eles nos ensinam, esses esportes, esses atletas de alto rendimento, que a gente pode trazer para a nossa vida particular e para o mundo corporativo, é liderança, resiliência. Resiliência é o que? Essa capacidade, essa flexibilidade. A gente tem que tirar a sabedoria da cultura japonesa, onde fala da questão do bambu, onde ele enverga, ele inclina, mas ele não se quebra. Da mesma forma, a sabedoria da água, que à medida que ela vai encontrando alguns impedimentos, alguns obstáculos, ao invés de bater de frente, não, ela contorna. Então, essa capacidade de adaptação que a gente precisa na vida, a pandemia trouxe isso, tirou tudo fora do lugar. E seja as empresas, como as pessoas, os núcleos familiares, a gente vai buscando essa, de certa forma, nós somos nos adaptando a uma nova situação, né? A criatividade, o chamado fair play, que seria jogo justo, ter esse espírito de equipe, o jogar limpo, nós termos ética no nosso dia a dia, poder de decisão, a inteligência emocional e disciplina. Um outro ponto também que a pandemia nos veio trazer de reflexão é por que ainda é obrigatório as mulheres jogarem de biquíni. Essa é uma questão, posicionamento que a gente vê, seja no caso da Carol, que ela deu uma série de depoimentos para o UOL Notícias, para a revista TPM, para o site G1 e vários outros, a atleta do vôlei de praia, e ela trouxe essa questão. Eu confesso que assim, eu não sabia que, de certa forma, era meio que impositivo as mulheres irem a campo com o biquíni, né? E ela conta que em várias situações elas vão para um outro país e ela mesma fala, é muito desagradável você em algum movimento e sacar e você ter alguém de uma rede de televisão logo atrás, na região onde seria mais ou menos muito próximo à câmera, o que seria do bumbum da mulher, né? E ela fala isso é invasivo, e elas chegaram a entrar e pedir para que as mulheres tivessem a escolha de usarem shorts ou a roupa que desejasse. E foi negado, porque falaram, mas para televisão não é bom. Por que não é bom? Aí a gente vai entrar num outro ponto, daí a questão do reflexo social. Por que então o corpo da mulher, de certa forma, acaba sendo meio que um produto para chamar uma audiência e para ser atrativo? Se vocês fizerem o exercício de jogar no YouTube uma busca, de colocar os melhores momentos das Olimpíadas, uma série de imagens vão vir sempre de fotos relacionadas ao corpo feminino. E a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Essa imagem agora à direita da seleção de handball da Noruega, onde elas pediram, solicitaram o direito de entrar em campo usando shorts. Afinal de contas, os homens não podem usar os calções e os shorts como assim bem desejarem. E foi negado, né? E aí a questão é aquilo, o porquê, né? Então, na verdade, foi multado, né? Foi um valor em euros por cada atleta e assim, cá entre nós, não é uma questão financeira. É ter o direito de se sentir confortável na prática daquele esporte e utilizar a roupa que você deseja. Aqui a gente vê mais uma questão, não sei se vocês repararam, as ginastas alemãs, porque assim, a ginástica olímpica, ela é belíssima, você vê os movimentos, você vê até a roupa, não é? É muito bonito, mas a gente sabe também que é um meio onde ocorre muita situação de abuso, não é? Com relação a abuso sexual, e onde a gente já teve vários depoimentos de atletas, né? Trazendo isso à tona. E elas tiveram então a iniciativa de trocar o que seria um maiô pela questão de usar um colã que chegasse por toda, como se fosse um macacão, né? Usando as calças. Então, e elas vieram com essa campanha de contra-sexualização. As ginastas, elas abandonam colãs e usam calças. A roupa é belíssima, isso não tira em nada, pelo contrário, o importante é o movimento ali corporal, o que não afetou em nada. E o mais importante, a mulher a atleta se sentir confortável com a roupa pela qual
ela escolheu, né? Então, assim, na verdade, esse ato das alemãs, ela teve um caráter de protesto. Então, assim, nós temos a ideia, segundo uma delas dizendo, a ideia de que cada ginasta ela deve estar confortável com as roupas que usa. E por isso criamos essa vestimenta. É muito importante que cada mulher use aquilo que ela quiser. Então, disse a ginasta Pauline Schaffer em entrevista ao All Sport. Gente, esse ponto é fundamental. Aqui são depoimentos, como a gente comentou no slide anterior, sobre a equipe, né, da Federação Norueguesa de Handebol. Então, elas disseram o seguinte: nós vamos continuar a lutar juntos para mudar as regras de vestuário para que os atletas possam jogar com as roupas com as quais se sintam confortáveis. Então, a declaração foi feita pela Federação Norueguesa de Handebol, depois que a equipe feminina na modalidade de praia de seu país foi multada ao se recusar a usar biquíni no campeonato europeu. As jogadoras se queixaram, argumentando que o uso dos biquínis como uniforme oficial restringia os movimentos das atletas por ser desconfortável e as hipersexualizava. Assim, elas optaram por usar shorts na disputa contra a Espanha pela medalha de bronze. E antes da partida, a Noruega entrou em contato com a Federação Internacional de Handebol e pediu permissão para que suas jogadoras usassem uma alternativa ao biquíni. O pedido não apenas foi recusado, a federação avisou ao país que a mudança configurava uma violação às regras da competição e, assim, era passível de punição. Portanto, quando o time optou por usar shorts durante o jogo, foi multado no equivalente a 150 euros por jogadora. Gente, não é a questão financeira, né? Apesar de ser um valor alto, não é a questão financeira aí que está em jogo. A jornalista esportiva Renata Mendonça, ela disse à BBC: todo esporte ele precisa de regras. O problema é quando temos um conjunto de regras só para mulheres. Isso é sexismo na sua forma mais cristalina. Então a questão não é os shorts, e sim, em 2021, as mulheres terem que ouvir o que vestir, porque o corpo feminino é visto como promoção, produto. Então cabe às mulheres decidir qual é o melhor traje para elas. Aqui nós temos também uma outra questão, novamente, dos Jogos Olímpicos. Tudo isso para a gente, na verdade, sabe o que é bom? É que toda essa questão das Olimpíadas, elas trazem tantas lições boas e faz com que a gente exercite o nosso direito de opinar, o nosso direito de observar a sociedade, verificar o que é legal ou não, o que eu tiro de lição positiva ou não, o que é confortável e o que é desconfortável em termos de comportamento. Aqui que a gente está na imagem é uma atleta, porque a Federação Internacional de Natação ela negou o pedido pela certificação de toucas especiais para cabelos afro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, assim, a justificativa usada pela federação para o veto é de que as toucas elas não seguem a forma natural da cabeça, né? E que as atletas, elas se competirem em eventos internacionais, que elas nunca usaram e nem exigiam toucas desse tamanho e configuração. Aí eles começaram até a levar à tona essa questão do formato da cabeça ou não, e infelizmente, então foi negado. Então são situações, foi negado nesse momento, né? O que a gente tem que pensar ficou aí já uma sementinha para a gente conversar sobre isso e de que o esporte ele tem que gerar oportunidades. O esporte é inclusão e diversidade e não colocar regras e impeditivos. E aceitar justamente, no caso dessa foto, essa empresa em especial, a Soulcap, é uma empresa britânica, é especialista em toucas para justamente quem tem para cabelo afro, dread, as tranças, e é necessário, isso faz parte da personalidade, isso faz parte de cada atleta e nada iria afetar no rendimento. O que a gente começa então a perceber é que envolve outras situações, são reflexos sociais de o porquê proibir uma questão, no caso ali da touca. E aí, dando continuidade aqui também, a foto da atleta britânica de natação, então, onde elas falam que a decisão foi muito criticada, né, como forma de reforçar desigualdades no esporte, podendo desestimular jovens a buscarem crescimento na carreira como atleta profissional, né? Então, e mostrando, né, no caso, a foto é da Alice Derin, né, a primeira nadadora negra a representar a Grã-Bretanha nas Olimpíadas, e elas acabaram sendo afetadas pela decisão que exclui o produto. Então, o principal objetivo, na verdade,
das toucas maiores é adequar aos cabelos, mas, no entanto, a proibição foi justificada porque elas não seguem, entre aspas, a forma natural da cabeça. Assim, a certificação solicitada pela companhia foi negada pela federação, infelizmente, nesse momento. A Danielle Obb, ela, membro fundadora da Associação de Natação Negra, ela disse ao jornal The Guardian, um jornal britânico, que a decisão desconsiderou as desigualdades sistêmicas e institucionais inerentes ao esporte. E acreditamos que isso comprova a falta de diversidade no esporte. E, de fato, é essa a mensagem que acaba passando, né? Mas fica para a gente refletir e, novamente falando, tem que incluir, né? E então vamos ficar aí de olho para que isso seja mudado para os próximos Jogos Olímpicos aí de 2024 em Paris. Essa é uma das imagens assim uma das mais assim agradáveis de ver, porque vai quebrando alguns preconceitos também. O atleta de salto ornamental, Tom Daley, ele, que inclusive garantiu, como está em nota, garantiu o ouro nas Olimpíadas, né? Ele, no intervalo, o que ele buscava? Ele ia num canto e tricotava. Na imagem à esquerda, ele tricotava uma própria sacolinha para guardar o que seria a sua própria medalha, e na imagem à direita ele fez inclusive uma blusa. Isso mostra um pouco de tudo. Saúde mental, nos intervalos era relaxante, a gente quebrar o preconceito de que essa atividade manual é somente feminina, da mesma forma que a busca no curso de produção cultural e design, né, que seria o de moda, não é para todos, né? Não existe diferença. E mais ainda, esse relaxamento entre uma competição e outra. Um dos pontos altos da Olimpíada é justamente a coragem da ginasta, da Simone Biles, que ela é um fenômeno e tem movimentos específicos no salto que justamente tem o nome dela, né? Um movimento que é o Biles. E ela chegou a um determinado momento das Olimpíadas, num pico de estresse, e ela disse que era hora de parar. E isso causou, imagina, um impacto para ela, para a equipe, para um país, né, para uma nação, só que ela só nos trouxe um exemplo extremamente positivo de uma coragem muito grande de falar, olha, levantando a campanha de que saúde mental é o que importa. Como ela diz, nós temos que proteger as nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Às vezes o maior desafio é escutar a voz interior, admitir que é hora de parar, ajustar a rota e recomeçar. A partir daí, inúmeras empresas, até no ambiente corporativo também, e outros, começaram a levantar justamente essa questão de que é muito importante, acima de tudo, é muito importante nós cuidarmos da nossa mente. E aí ela nos traz, a partir daí ela deu já inúmeras entrevistas onde ela fala conhecer os nossos limites físicos e psicológicos, saber a hora de parar ou desistir pode ser altamente produtivo, aprender a dizermos não. O bem-estar, ninguém pode patrocinar o seu desenvolvimento, seu bem-estar. Você é o único patrocinador. Essa é uma decisão pessoal e prioritária. Nós nos cuidarmos. Então, assim, não é fraqueza nós assumirmos as nossas vulnerabilidades. Não precisamos conquistar as coisas a qualquer custo. Escolher nossa saúde mental é um ato de coragem, não de fracasso, né? Então, as pessoas fortes, elas também precisam de ajuda, também precisam de acolhimento, também precisam de cuidado. Então, uma série de lições que a gente vai aprendendo com o que aconteceu com Simone Biles. Um dos pontos principais dessas Olimpíadas é mostrar, olha, a saúde mental é o número 1, saúde mental é a medalha de ouro. Uma das imagens muito bonitas, aliás, também quando a gente vai procurando passagens, imagens de solidariedade, de empatia, nos diversos, em todo esse histórico de Jogos Olímpicos que a gente tem histórias muito bonitas que vale a pena. Porque assim, serão Jogos Olímpicos somente competitividade? Não mesmo, é solidariedade também. Tem um vídeo que circula, se vocês jogarem também, se vocês vão ver no YouTube, que foi a disputa de ouro olímpico entre Itália e Catar, que estava empatada e haveria mais um salto para definir o vencedor. E o atleta italiano Gianmarco Tamberi, com a roupa azul, né, em um dos vídeos mostra o seguinte, conta a história de que ele acabou sentindo uma fisgada na coxa, não conseguiria saltar. Ele já estava vindo de um histórico onde ele estava cuidando já de ligamento, né, de fisioterapia e tudo mais, enquanto que o atleta do Catar,
ele que seria o medalhista de ouro, no momento o juiz o consulta perguntando, o atleta do Catar fala para o juiz, se a competição parar por aqui, os dois levariam o ouro? Eu não, se vocês fizerem o exercício de colocar no YouTube, né, sobre colocando o atleta o empate entre a Itália e Catar, vocês vão ver o vídeo. O vídeo é emocionante. O vídeo onde quando o juiz fala, olha, se você, falando para o atleta do Catar, se você não der um novo salto, vai ter sim um empate. O regulamento permite que ocorra um empate e os dois vão levar ouro. A reação do atleta italiano e os dois se abraçando, e os dois dividindo ali sua bandeira, é isso que a gente precisa. O esporte, na verdade, é isso. A gente precisa de união, a gente precisa verificar que a pandemia ela não precisava ter acontecido tudo isso para a gente pensar que o planeta inteiro, nós somos essa unidade, essa questão de não importa qual a nacionalidade, não importa somente a sua disputa ou a competição, nós somos seres humanos, né? Então, trabalhar essa questão da empatia. E aí fica, aquele você faria o mesmo? Em alguns momentos, será que não é tão bom a gente fazer algo que você encerre o dia e fale, puxa, hoje eu fiz algo bom, hoje eu fiz algo que eu tenha, de certa forma, um orgulho no bom sentido da minha atitude, né? E esse sentimento de empatia. E aqui, assim, encerrando nossa conversa de hoje, é entender, humanizar o universo do esporte de alto rendimento. Algumas curiosidades, até com relação, foi a primeira Olimpíada com stories, porque a Olimpíada anterior, o lançamento dessa função coincidiu bem com o fim dos Jogos, então por isso que gerou um engajamento maior. Houve também um recorde de atletas, principalmente de mulheres, né? Vocês sabiam que somente em 2012 para cá que as mulheres conseguiram estar em todas as categorias de esporte? Isso é uma conquista muito importante. Da mesma forma também as medalhas foram feitas de lixo, ou melhor, de eletrônicos reciclados, né? Isso é bem cultural, é muito bonito essa importância de sustentabilidade. Então, Tóquio, no Japão, entre abril de 2017 e março de 2019, foram coletados mais de 6,21 milhões de aparelhos como celulares, laptops e câmeras digitais. E aí o resultado foi cerca de 5 mil medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então a gente vai percebendo o porquê da gente conversarmos sobre hoje, esse Olimpíadas é um reflexo social, tem muitos pontos para a gente discutir, para a gente conversar no bom sentido. Então essa aqui fica assim alguma proposta para a gente ir pensando e acompanhando nos próximos jogos, daqui para 2024, o que a sociedade ela foi mudando, o que nós fomos conquistando de valores, de inclusão e de diversidade. Então fiquem bem, um excelente final de semana a vocês.